conhecimento da cultura, eu acho muito importante. Poxa, gente, nós estamos recebendo aqui no programa, cara que daqui, ó, uns anos vão falar, ele foi lá, veio já no meu programa, é isso. Então você está aí com um monte de projetos. E como é que você lida com a assédio de um monte de gente, né, que agora, um monte de empresários, né, ligam na tua casa direto? Eu ainda não começaram a ligar, eu acho, mas eu procuro lidar da melhor maneira possível. Até as pessoas que estão comigo, que estão me acompanhando, me ajudam muito nesse sentido. Eles dão abertura para eu me virar bastante sozinho, para eu saber lidar com as situações. Mas sempre que possível eles estão me ajudando, estão me dando conselhos. Então, eu acho que muito tranquilo. Eu acho que minha cabeça é bem tranquila em relação a essas coisas. Isso está dando para perceber. Bom, você começou aqui no Brasil lá com 5 anos, na escolinha. E como é que foi sua trajetória? Quando você chegou num clube, como é que foi isso? E qual clube? O primeiro clube assim, que eu joguei eu comecei com 5 anos, aos 7 eu entrei no Corinthians. Joguei 5 anos no Corinthians, então foi uma base e uma etapa muito importante para mim, pro futebol e pela vida também. Assim, eu aprendi muitas coisas. E eu acho que é uma coisa que não dá para esquecer. Foi 5 anos que eu passei. Do 7 aos 12? Do 7 aos 12. Isso, nessa fase da vida, é uma eternidade. É um tempo que demora. Sim. Não, foi uma fase muito gostosa. Eu aprendi muitas coisas. Vivenciei muitas coisas que, assim, fazem diferença hoje. E quando chegou aos 12 lá, saiu do Corinthians e foi para onde? Aí eu já rodei muitos clubes do futebol aqui em São Paulo, fora do Brasil também, mas aí fui para Portuguesa. Tive uma rápida passagem pelo Santos, pelo Palmeiras, e a passagem assim, mais concreta que eu tive foi pelo Juventus. Lá na Moca. Isso, passei pelo Juventus, fiz um ótimo campeonato lá, cheguei a sair em alguns jornais na época, tive uma ótima passagem lá. Você jogou lá, você se profissionalizou? Isso, eu joguei no Juventus, joguei o campeonato Sub-17 lá, Sub-17. Aí tive uma ótima vitrine lá. Depois acabei indo para a Inglaterra. Aí depois eu voltei e joguei pelo profissional, mas acabei não profissionalizando por opção do clube. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e na volta, já se prepara aí, a pergunta é essa. Qual a diferença de jogar lá no clube da Moca e jogar na Inglaterra? Certo. Mas ele vai responder daqui a pouco. Fique por aí que a gente volta num instante. Estamos de volta com Direito Desportivo em Debate, hoje gravando aqui no Pacaembu, em São Paulo, e recebendo o Maurinho, que foi o melhor atleta sul-americano de um evento internacional da Nike chamado A Chance. E ele estava falando, né, da sua experiência, começou com 5 anos, nós terminamos o primeiro bloco com uma pergunta. Como é que foi sair do Juventus aqui na Moca? Como é que é o nome do clube que você jogou lá? Fulham. Fulham? Isso. Em Londres mesmo? Em Londres. Então como é que foi isso? Estrutura do Juventus, estrutura do Fulham. Acho que a estrutura, assim, é difícil comparar a estrutura dos clubes do Brasil com a estrutura dos clubes da Europa. E quem te arrumou para ir lá? Você tinha 17 anos. Como é que foi isso? Foi uma advogada, amiga da minha mãe, acho que você conhece, Jacira. Ah, sim, conheço. Já veio aqui o programa. Sim, eu já assisti. Ela, assim, fazia projetos para clubes. E ela acabou mostrando meu vídeo, eles gostaram e me chamaram para ficar um tempo. O Fulham não era fuleiro? Não era fuleiro. Tá bom. Aí ela acabou arrumando esse contato e eu acabei indo para lá e ficando um tempo lá. Que tempo? Fiquei 2 meses no Fulham e 1 mês na Itália. Na Itália também? Na Itália você ficou onde? Eu fiquei em Vada e jogando pelo Rosignano, treinando um time de Série D. Isso. Então, e qual a diferença? Entre os três. Isso. O Juventus, o Fulham e esse outro clube aí que já até esqueci o nome. Como é que é? Rosignano. Rosignano. Isso parece nome de macarrão, mas... Acho que a diferença marcante que tem entre o Brasil e a Europa, primeiro de tudo, é a organização. Lá eles são muito organizados, quanto ao horário, quanto a tudo. E uma coisa que marca bastante também é a estrutura que eles têm lá. Eu acho que até pelo dinheiro que tem, que é uma coisa assim... Quando eu cheguei lá, fiquei até impressionado. Hoje, assim, é uma coisa que eu já conheço melhor, então... Olha, eu não estou querendo esculhambar com o Juventus, somente pelo contrário. Você sabe que de sábado à tarde, quando eu estou um pouco mais folgado,
e geralmente fim de sábado eu vou dar aula fora de São Paulo. Quando eu estou por aqui, um passatempo meu é lá na Rua Javaré do Tijolo. Eu adoro aquele estádio. É muito gostoso. Nossa, lá o Pelé fez o gol mais bonito da carreira dele. E lá cabe umas 3 mil pessoas. Só eu já falei com 5 mil que estavam lá no dia do jogo. Todo mundo viu aquele gol, não é? Todo mundo viu. Todo mundo viu, impressionante. Falei, nossa senhora. É a pergunta que eu faço. Eu sento, compro lá um picolé. Puxa, como é gostoso esse estádio. Pelé que fez o... Eu tava aqui. Todo mundo Tem cara que nem nascido era e tava lá. Impressionante. Aí você foi lá pro Fula, né? Isso. E assim, uma coisa que eu acho que sempre me ajudou é que o meu estilo de jogo eu consigo me adaptar assim, rápido. Eu consigo pegar o jeito de jogar da melhor maneira possível. Então eu acho que não tive muitas dificuldades quando eu fui pra Inglaterra. Eu sempre fui de toques rápidos. Então eu consigo me adaptar bem aos lugares que eu vou. Outro dia eu fui a um programa de TV aqui em São Paulo e me perguntaram qual a diferença entre o Pelé e o Maradona, já que eu vi os dois jogarem. Mas quando eu vi o Pelé era pequeno, só para não ficar meio mal entendido. Mas não vi o gol lá não estava, viu? Eu vou avisando. Eu falei, o Pelé era um atleta numa época que só se exigia jogadores de futebol. Sim. E o Maradona foi um jogador de futebol numa época que é preciso ser atleta. Sim. E qual a tua preparação física? Porque até começo de ano fica só ginástica e bola que é boneca, né? Sim. Eu acho que todas as fases são importantes. Eu acho que você é bom estar preparado tanto fisicamente como psicologicamente. Em todas as áreas é bom estar sempre preparado. Você não fuma? Não. Nem bebe? Nem bebe. E no teu meio, tem garotos que bebem e fumam? Tem. Como é que pode, né? Eu acho que é super normal, assim, eles acham normal. É uma coisa que eu não consigo entender, mas... A minha geração, eu nunca fumei também, nunca bebi. E jogava futsal. Jogava no gol. Sim. Fechava o gol. Não é brincadeira. Mas ia muito lá atrás pegar a bola também. Mas eu já tinha essa consciência de não fumar, que fazia mal, isso eu aprendi em casa. Agora, mas a minha geração era uma geração que até era a publicidade te incentivava a fumar. Sim. Eu, felizmente, não me deixei levar por isso. Agora o jovem hoje fuma desculpa o termo, burro mesmo, sim, né? Eu também acho. Eu acho que... Que vantagem tem fumar? Não tem vantagem nenhuma. Não tem, não... eu acho que é mais pra parecer. Eu acho também que uma coisa que atrapalha muito os jogadores, assim, é o dinheiro. Acabam perdendo a cabeça, assim. E, ao meu ver, é impossível conciliar a bebida e a atividade atlética. E a atividade física. Tem jeito, né? Porque você precisa do seu corpo pra estar bem, pra estar desempenhando o seu nível bom, o seu nível máximo. E a bebida, isso vai acabando com o seu corpo. Você precisa dormir bem, tem jogadores que gostam de sair à noite. Eu falei com o Rincon sobre a noite aqui de São Paulo, né? Eu estava dizendo, São Paulo só tem prédios, ó. Sim. Não tem mar para você... Não te incentiva você ter essa vida de culto ao corpo, porque nós temos alguns parques magníficos, né? Ibirapuera, Vila Lobos, Aclimação, mas o resto são focos. Então, e agora, a vida noturna aqui, para quem gosta, é feito, né? Não, mas é o teu negócio, a tua profissão exige. Sim. Você escolheu, tem sacrifício, claro, não tem só o bom. Claro. Acho que tudo que você faz tem sacrifício e você tem que fazer aquilo, fazer porque gosta, faz por amor. Então, você vai estar sacrificando algumas coisas que, ao meu ver, essas coisas como noite, essas coisas assim, eu sou um cara bem tranquilo, então eu prefiro ficar em casa ou, de repente, estar curtindo mais a família, essa parte assim, então não... Uma vez eu assisti, era garoto, uma entrevista do pai do Ademir da Guia, o Domingos da Guia. Não era jogador, já tinha deixado há muitos anos. Então a pessoa vai falar, poxa, esse cara aí tá mentindo. Não assistiu o Domingos da Guia, que jogou na Copa de 38. Acho que minha mãe era pequenininha. Mas ele disse uma coisa. Ele estava falando, eu estou falando uma entrevista que assisti há uns 40 anos, era um garoto. E ele falava, olha, no meu tempo tinha jogador que ia para a noite. O tempo dele é anos 30, 40. Sim. Ele falou, e à noite só tem o que não presta. E aquilo marcou. Eu não estou aqui, cada um faz o que bem entender da vida. Mas, vejo, o menino lá do Corinthians, William Moraes, que eu vim aqui fazer gol, jogar. O cara tinha a tua idade. Quer ver, tá certo que o errado são os bandidos. Tem que ter segurança, mas tem que tomar cuidado. Sim. Porque à noite tem gente, a grande maioria é pessoas de bem, mas o sujeito do mal, ele usa à noite o escuro para praticar